querido amigo, pastor Gilmoel, para trazer a palavra mais uma vez nessa noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa de oração. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos que a tua unção esteja sobre o teu servo e que o Senhor possa falar aos nossos corações através da palavra proferida pela sua boca. Abençoa o teu servo, abre os nossos ouvidos para ouvirmos e sermos praticantes da tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Peter. Jesus abençoe. Queridos, quero saudar a santa e amada igreja com a paz do Senhor, né? Eu queria muito ler com você, meu irmão, minha irmã, Isaías 43, 19, que é o tema dessa série, né, de preleções que o Senhor nos está dando a oportunidade de fazer nessa igreja. Não sei se é possível projetar Isaías 43, 19. Se é possível? Se não for possível, você abra a sua Bíblia e vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Ah, está ali, ó. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Muito obrigado, você pode se assentar. Quero de todo o meu coração agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Como foi dito pela Glaucia, né, e acho que outras pessoas também falaram, ontem eu completei 61 anos de idade. Estou muito feliz com a minha vida, muito feliz. Eu vou lhe dizer para você qual é o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é com todas as suas forças você tentar o máximo possível fazer a vontade de Deus. Ninguém é perfeito, irmãos, ninguém. Mas se nós tentarmos e colocarmos diante do Senhor o nosso desejo, a nossa vontade, Ele é fiel e bom para nos conceder aquilo que nós precisamos. Quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe. Mãe, muito obrigado. Minha mãe foi que me apresentou Jesus, não somente através de palavras, mas principalmente através de um testemunho fiel. Foi com ela que eu aprendi como servir a Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Glaucia, muito obrigado por essa oração que você fez no portão daquela casa. O Senhor estava pensando em mim, né? Eu e Glaucia já estamos juntos há 30 e poucos anos e, graças a Deus, temos sido felizes. As dificuldades, né, surgem. Hoje, por exemplo, nós viemos aqui com ela tropeçando porque o joelho dela está com problema, mas o Senhor nos dá a vitória. Quero agradecer a Jane, minha irmã, Peter, meu cunhado, né? Essa igreja como um todo é uma igreja que mora no meu coração, né? Vocês sabem que meus filhos, né, Lucas, Belinha, Eric, Karine, o pequeno Isaac, o Vitor, Mel Gabriele, todos eles também são frutos dessa igreja, são alvos da oração dessa igreja. Eu agradeço de todo o meu coração. Eu queria pedir ao irmão da multimídia que colocasse lá em Atos, capítulo 12. Eu gosto muito, irmãos, existem basicamente dois tipos de pregação. Existe a pregação temática, que é muito comum, e existe a pregação expositiva. É quando você pega um texto e vai passando ele versículo por versículo. Eu gosto muito da pregação expositiva. Atos capítulo 12, ele fala a respeito de uma passagem que tem tudo a ver com o tema que eu vou trazer hoje, que Deus colocou no meu coração. Eis que faço uma coisa nova no meio da nação. Foi o que eu falei na semana passada. Eis que faço uma coisa nova no meio da tua família. É o que Deus colocou no meu coração hoje. Deus está fazendo, Deus fará e continuará fazendo uma coisa nova no meio da família. Mas hoje é no meio da igreja. Eu queria ver se você estava atento. Entendeu? Deus, eis que farei uma coisa nova na nação. Eis que farei uma coisa nova no meio da igreja, eis que farei uma coisa nova no meio da família, eis que farei uma coisa nova na tua
vida. Estas são as palavras que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. O primeiro versículo do capítulo 12 de Atos diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Próximo versículo. E matou a espada Tiago, irmão de João. Próximo versículo. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. Pode parar aí. Irmãos, nessa primeira parte do texto, fala que se levantou uma perseguição contra a igreja. Irmãos, a vontade de Deus, sinceramente, é que eu e você vivamos dias felizes sobre a terra. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que eu e você passemos por tribulações, por dificuldades. Mas muitas das vezes, por causa daquilo que nós precisamos aprender, Deus nos permite passar por tribulações. A igreja de Jerusalém, ela estava confortável em Jerusalém, mas a ordem do Senhor é que fosse para Jerusalém, para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Só que a gente fica, às vezes, na nossa posição de conforto. E Deus não nos quer em posição de conforto. Deus quer que a gente obedeça aquilo que Ele quer que a gente faça. E aí, irmãos, quando isso não acontece do jeito que Deus quer, uma das formas que Deus faz para mudar-nos, para transformarmos, para nos tirar dessa posição de conforto, é mandar uma tribulação. Não era necessário que viesse a tribulação. Mas a tribulação, e aí eu quero compartilhar com você um segredo que eu já falei na semana passada e volto a falar. O tamanho da tribulação está intimamente ligado ao tamanho do nosso orgulho e da nossa vaidade. Às vezes você, eu, nós nos olhamos e nos achamos tão humildes. Sou tão humilde, mas sou tão humilde. Mas, meu irmão, eu e você, naturalmente, sem fazer nenhum esforço, somos orgulhosos, vaidosos e soberbos. O princípio de todo o pecado, a raiz de todo o pecado, a causa raiz de todo o pecado é o orgulho e a vaidade, é a nossa soberba. E nós precisamos encontrar isso escondido no nosso coração para que o Senhor, através da ação do Espírito Santo, possa mudar as nossas vidas. E muitas das vezes, o Senhor usa uma tribulação para, através da tribulação, mudar o nosso jeito de ver as coisas. Jó, lá em capítulo 42, ele diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veio os meus olhos. Deus quer mudar a nossa forma de ver o próprio Deus. Aqui se levanta uma tribulação. Você poderia culpar Herodes e dizer que ele é o culpado. Com certeza ele tem culpa. Mas Herodes também está debaixo do comando de Deus. Herodes está também debaixo da autoridade de Deus. Se você ler esse capítulo 12 até o final, você vai ver que ao final desse capítulo, Herodes morre. E o próprio Deus determina a morte dele. Sabe por quê? Porque todas as autoridades estão debaixo do comando do Senhor. Ninguém se levanta acima dele. É ele quem eleva e é ele também quem rebaixa. É ele quem coloca no trono e é ele quem tira do trono. Não se engane, meu irmão. Se você olhar para os tempos que nós estamos vivendo, você pode ter certeza que o presidente da República, ele necessariamente precisa obedecer ao Senhor. Mesmo quando faz coisas que não nos agrada, está de alguma forma fazendo o que Deus está permitindo que ele faça. O Donald Trump, que é considerado o homem mais poderoso da Terra, tem um poder de apertar um botão e destruir o mundo com bombas nucleares, mas está debaixo do comando do Senhor. Então é importante você entender que aquela breve e momentânea tribulação que você está passando, que às vezes é provocada por uma determinada pessoa que você sabe o nome dela, essa pessoa está debaixo do comando do Senhor. E o Senhor permitiu que ele se levantasse na sua vida para que eu e você pudéssemos rever a forma como temos visto a ação de Deus na nossa vida. Isso não é fácil, irmãos. É muito difícil compreender isso, mas é absolutamente necessário. A Bíblia diz
que Herodes se levanta e manda matar Tiago. Tiago, irmão de João, aquele que foi discípulo de Jesus. Mas o Senhor permite que a vida de Tiago seja ceifada. A igreja é abalada na sua estrutura daqueles tempos. E a Bíblia diz que Pedro é levado preso. Irmãos, a tribulação, a dificuldade, o desafio, as adversidades, certamente se levantarão também contra nós. Passa para o próximo versículo, meu irmão. E havendo prendido a Pedro, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Interessante, irmãos, que nós estamos falando de um homem que não era um guerreiro. Pedro, há bem pouco tempo atrás, tinha levantado uma espada contra Malco, que era um dos soldados que foi prender a Jesus, e ele, de forma precipitada, acabou cortando a orelha de Malco, porque ele era um péssimo guerreiro, um péssimo espadachim. Qual é o espadachim que vai mirar na orelha de alguém, irmãos? Numa batalha, todo guerreiro vai acertar algum órgão que seja essencial. É coração, é no estômago, é para matar e não para cortar a orelha. Ele só cortou a orelha porque ele não era um guerreiro, ele não era um especialista. E para que você vai prender um especialista e colocar 4 quaternos? Sabe o que é 4 quaternos? 4 conjunto de 4 guerreiros. São 16. 16 homens para prender um apenas. Se fosse um Sansão, se fosse um Davi, se fosse um grande guerreiro, eu até compreendia. Mas Pedro, logo Pedro. Mas aí, se você lembrar da pregação do domingo passado, você vai lembrar, não sei se vocês, os que estavam aqui, quantos exércitos se levantaram contra Israel? Quem lembra? 3 exércitos. Poderia ter sido um, cadê o Marcelo? Marcelo, podia ter sido um, podia ter sido 2, mas foram 3. Agora poderia ser um grupo de 4, poderia ser 2 grupos de 4, poderia ser 3 grupos de 4, mas foram 4 grupos de 4. Meu irmão, o tamanho da tribulação é diretamente proporcional ao tamanho do orgulho e da vaidade. Muitas das vezes a tribulação se levanta na minha vida, levanta na sua vida, e a gente vai procurar solução. Bate na porta de um, bate na porta de outro, vai no médico tal, vai no médico tal, vai no médico tal, vai no vereador, vai no prefeito, vai no governador, vai aonde a gente consegue uma porta para bater. E esquece de primeiramente bater na porta do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você está em problema, está em luta, e você começa a bater num monte de portas. Não tem problema nenhum bater nas portas. Mas antes de bater na porta A ou na porta B, clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem na televisão, e tem um deputado que ele é crente, não vou falar o nome dele, mas ele é um deputado crente, eu acompanho muito ele, vejo a fidelidade dele, e ele ia dar uma palavra na tribuna. Era o momento dele dar uma palavra na tribuna, e antes dele subir à tribuna, ele baixou a cabeça e orou ao Senhor. Antes de fazer qualquer coisa na sua vida, ore ao Senhor, pergunte ao Senhor, humilha-te diante da potente mão do Senhor, e Ele no tempo certo vos exaltará. Não é necessário, às vezes, irmão, é necessário vir uma tribulação tão grande, mas tão grande, que a gente apercebe-se diante daquela tribulação a nossa própria incapacidade. Se viesse 4, não, com 4 eu dou conta. 4 eu dou conta. Eu vou me atracar aqui com esses 4 e vou dar conta. Aí vem mais 4. Não, com 8 eu dou conta. Eu vou dar conta de 8. Aí vem mais 4. Não, com 12 eu dou conta. Mas quando vem 16, aí Pedro não dá conta. Porque Pedro, meu irmão, que nem eu e você. Pedro era um precipitado, um arrogante, um soberbo. Antes de Jesus ser crucificado, ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu nunca vou te negar, mas de jeito nenhum. Irmãos, essa palavra não saiu só de um coração convertido, completamente decidido ao Senhor, não.
saiu do soberba, do orgulho e da vaidade. E eu e você somos exatamente desse jeito. Quantos conjuntos de soldados precisarão se levantar na tua vida para que você possa se humilhar diante do Senhor? Quantos, irmãos? Quantos soldados precisarão cercar você? Quantos exércitos precisarão se levantar contra você? Ainda te digo mais, se for necessário, Deus manda 4. Se for necessário, Ele manda 8. Se for necessário, Ele manda 12. Se for necessário, Ele manda 16. E se for necessário, Ele manda 20, 24, 28, 32, 36, 40, quanto for necessário. Porque está tudo debaixo do comando dEle. É Ele quem manda. Às vezes, irmãos, a gente vai sendo arrochado, e era só para a gente se humilhar, mas a gente ainda continua lutando com as nossas próprias forças. Tem um hino que eu gosto muito que diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Irmãos, eu estou falando isso para você, mas eu sou exatamente desse jeito. Quantas vezes eu fico, às vezes, pensando, qual é a melhor solução? Quando o Senhor está dizendo, descansa em mim, coloca nas minhas mãos, dorme, e amanhã, quando você acordar, a solução há de bater na sua porta. Eis que faço uma coisa nova no meio desta igreja, aleluias. Eis que faço uma coisa nova. É muito importante entendermos, irmãos, que Deus gosta de criar. Só existe 2 seres em todo o universo físico e espiritual que é capaz de criar. Um é Deus e o outro é o homem. Só os 2 são capazes de criar. Você vai dizer, pastor, e o diabo e os anjos? Nenhum cria nada. Anjo só obedece, não pode criar. Não tem criatividade para criar. Você nunca vai chegar no céu e vai encontrar um laboratório de um anjo desenvolvendo um novo produto químico. Porque anjo não cria. E o inimigo, e o diabo? O diabo veio para matar, roubar e destruir, não para criar. Quando o diabo quer criar alguma coisa, sabe o que ele faz? Ele usa o homem. Ele estimula o homem, ele dá as condições para o homem construir alguma coisa que vai destruir. Mas ele usa o homem para construir aquilo que vai destruir. A indústria que mais cresce na estrutura econômica do mundo é a indústria da guerra. Hoje eu estava vendo uma reportagem dizendo que não sei se você sabe, aqui no Brasil tem uma fábrica de armas, chama-se Taurus, é uma fábrica de armas. Eles estão sendo taxados pelos Estados Unidos, mas já fizeram um acordo e os Estados Unidos aceitou, já vão construir uma fábrica nos Estados Unidos e quase que imediatamente vão continuar construindo o quê? Armas. Para fazer arma, meu irmão, tudo é fácil. O mundo conspira e o inferno conspira e tudo conspira a favor. Porque o diabo conspira a favor disso. Mas Deus, irmãos, Deus ele quer fazer algo novo. Eis que faço uma coisa nova no meio desta igreja. Uma coisa nova. Deus gosta de fazer coisas novas. O primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Deus gosta de criar coisas novas. O interessante das coisas novas, irmãos, que são inesperadas, elas são novas. Aqui nesse texto que nós estamos lendo, você vai ser surpreendido, porque Deus vai fazer uma coisa nova no meio da igreja. Pedro estava preso, situação definitiva, cercado por 16 guerreiros, 16 soldados, homens preparados. A Bíblia diz que ele estava no chão, aprisionado por correntes, uma nesse braço e outra nesse outro braço. Do lado dele um soldado, do outro lado outro soldado. E ele seria apresentado ao rei, e o rei estava satisfeito, porque o povo estava feliz por aquela perseguição que se levantou contra a igreja. Ó, meu irmão, eu acho a igreja tão contributiva com a sociedade, tão boa. Não tem organização privada, porque a igreja é uma organização privada, que contribui tanto com a sociedade quanto a igreja.
A igreja abre centros de recuperação de drogado, não pede um tostão para o governo. A igreja ajuda com roupas, com bolsa de compra, ajuda as pessoas que são necessitadas. A pessoa chega na igreja completamente destruída, a igreja ajuda, arruma emprego, dá comida, faz tudo para poder a pessoa ter a vida recuperada. Recupera casamentos, relacionamento de pai e filho. Mas, meu irmão, o mundo nunca está satisfeito com a igreja. Eu não estou dizendo que você tem que olhar o mundo como inimigo, não. Nós temos que amar as pessoas do mundo. Mas não se engane, você não é uma pessoa amada pelo mundo, porque o que está em você incomoda aquilo que está no mundo. Não se engane, o mundo há de nos perseguir. Às vezes ele nos persegue fisicamente, como é o caso de Pedro e de Tiago, às vezes ele nos persegue com outros tipos de arma, patrulhamento ideológico. Quantas vezes, como crente, somos tratados como piada. Enfim, às vezes você não sabe nem por que você está sendo perseguido no meio do seu trabalho, no meio da sua família, no meio da sua vizinhança. Que não seja você o motivo dessa perseguição, a não ser a tua justiça e o teu amor. Porque nem todo crente também, meu irmão, age como crente. Devemos agir como crente. E se somos perseguidos, que sejamos perseguidos pela nossa justiça e pelo nosso amor. Mas aqui a perseguição se levantou. E aí Pedro está preso, situação definitiva, não tem mais jeito. Mas vamos para o próximo versículo, vamos ver o que vai acontecer. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas agora, irmãos, o versículo 5, parte B, tem uma diferença que faz toda a diferença. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha, quando você ora, alguma coisa vai acontecer. Sabe qual é a única oração que não é respondida? Quem sabe? É aquela que não é feita. Se você não faz, meu irmão, não tem oração respondida. Mas se você fizer, o Senhor com certeza se levantará em teu favor. Ah, pastor, mas eu estou me sentindo tão fraquinho, estou me sentindo tão desgastado, estou me sentindo tão derrotado. Meu irmão, a igreja acabou de perder Tiago. A igreja está orando por um Pedro aprisionado. Tem todo o motivo para estar com os 4 pneus arriados. A igreja daquele tempo é igualzinho a mim e a você. Talvez a tribulação que tenha se levantado contra você seja muito grande. Glória a Deus por causa disso. Porque, irmãos, é no impossível, é no ambiente do impossível que Deus se espalha. Deus encontra espaço para se espalhar naquilo que você acha impossível. Senhor, chegou no limite, não tem mais jeito, agora acabou. O médico disse não tem cura. O gerente disse não tem crédito. O patrão disse não tem emprego. O marido ou a esposa disse não tem casamento. O pastor disse não tem ministério. Ah, glória a Deus. Glória a Deus. Não se levante contra a autoridade que Deus colocou na sua vida. Não se levante contra Herodes, não ore contra Herodes. Ore a Deus e interceda por Pedro. A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Orava por Pedro. Ore. Qual é o seu problema? O seu problema é o seu relacionamento dentro do seu casamento? Ore pelo seu esposo e ore pela sua esposa. O seu problema é com seu pai? Hoje é dia dos pais. É com seu pai o problema? Ore pelo seu pai. O problema, pai, é com seu filho? Ore pelo seu filho. Ore pelo seu filho. Ore pelo seu trabalho. Ore pelas suas contas que você precisa pagar. Ore pelo emprego que você precisa. Ore pelo seu joelho. Porque Deus é Deus dos impossíveis. Quando o médico diz não tem cura, é o momento certo para Deus agir.
Olha, Pedro está preso e tem 16 soldados, ele está nas masmorras, preso por correntes. Pedro não é Sansão não, irmãos. Sansão era forte, porque Deus se apossava dele, o Espírito Santo. Mas não é essa a chamada de Pedro. Pedro é fraco, que nem eu e você do ponto de vista humano. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Como é que anda a tua vida de oração? Faça uma autoanálise, uma introspecção. Pois eu lhe digo uma coisa, Deus hoje está chamando você para mudar essa parte da sua vida e você se tornar uma mulher ou um homem de oração. Porque o que hoje nós precisamos, o que você precisa para que Deus faça uma coisa diferente. Eis que faço uma coisa nova no meio desta igreja, mas é absolutamente necessário que esta igreja se coloque em oração contínua a Deus, intercedendo por esta igreja, pelas vidas, pelas famílias. Irmãos, olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Vamos olhar para essa rua que a gente reside aqui como igreja. Essa rua precisa de Jesus? Quem concorda que precisa de Jesus, diga amém. Oh, aleluia. Você acha que esse bairro de Marechal Hermes precisa de Jesus? Oh, aleluia. Você acha que o município, a cidade do Rio de Janeiro, precisa de Jesus? Você acha que o estado do Rio de Janeiro precisa de Jesus? Você acha que essa nação precisa de Jesus? Então eu lhe pergunto, qual é a sua parte? Qual é a sua responsabilidade? Pastor, eu vou orar por essa rua. Meu irmão, Jesus vai voltar. E Ele pode voltar de forma visível, em que eu e você sejamos arrebatados, ou Ele pode voltar só para mim, ou pode voltar só para você. O importante é que nós vamos nos encontrar com Ele. E Ele colocou sob nossa responsabilidade essa rua. Eu era pastor de uma igreja, irmãos, e tinha uma rua no bairro onde eu era pastor. O bairro chamava Malvina, lá em Macaé. E tinha uma rua, irmãos, que era ela uma rua pequena, tinha assim umas 20 casas mais ou menos, 10 de cada lado, e ela era uma rua sem saída. Você entrava nela, não tinha saída. Se você quisesse sair, você tinha que voltar. E tinha uma senhora que morava no final dessa rua, era a última casa. Se eu não estou enganado, era Guiomar o nome dela, era esse o nome? Guiomar. E essa Guiomar não era crente. Ela, o marido, os pais dela, os filhos não eram crentes. Um dia ela foi numa reunião da igreja e lá ela aceitou Jesus. Irmãos, aquela mulher virou uma evangelista. Ganhou marido, ganhou filho, ganhou pai, ganhou mãe. Acabou todo mundo na casa dela, está todo mundo ganho. Agora eu vou partir para os vizinhos. E aí começou. Evangeliza uma casa, evangeliza outra, evangeliza outra, evangeliza outra. Meu irmão, passou um determinado tempo, aquela rua inteira já servia Jesus. No meio daquela rua tinha um centro de macumba. E ela era incomodada com aquele centro de macumba. Eu não estou aqui criticando, as pessoas têm o direito de professarem qualquer tipo de fé. Mas a fé salvífica que leva o homem para o céu é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E ela começou a evangelizar, era o último desafio, sabe, pastor? Era o último desafio. E ela começou a orar, começou a orar. Meu irmão, um dia eu estava em casa dormindo, de madrugada me liga um irmão e falou assim: pastor, você não sabe o que está acontecendo? Eu falei: o que está acontecendo, meu irmão? Sabe a rua do Guiomar? Eu falei: sei. Sabe aquele centro de macumba? Sei. Pastor, do nada começou a pegar fogo, teve um grande incêndio, acabou com tudo. Irmãos, o centro de macumba fechou. Ninguém foi ferido, porque foi de madrugada, o terreiro estava vazio e até hoje, que eu saiba, não há explicação. O fato é que aquele terreiro fechou e aquela rua inteira se converteu ao Senhor. Irmãos, isso já tem mais ou menos uns 15 anos. Irmãos, essa rua aqui precisa de Jesus. Como é que eu faço, pastor, para que essa rua toda se converta ao Senhor? Interceda por ela continuamente em oração. Eis que faço uma coisa nova no meio desta igreja. Se você orar, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei como vai acontecer, mas eu tenho certeza de uma coisa: você e eu seremos surpreendidos.
surpreendidos. Pastor, quem deve orar? É a igreja toda? Meu irmão, bom que seja a igreja toda. Mas se um de nós só, umzinho só, colocar o joelho no chão e começar a clamar, pode ter certeza que Deus vai ouvir. Oração é que nem epidemia, se alastra. Quando um começa a orar, os outros começam a ver que alguma coisa está acontecendo. É fogo. É fogo. E fogo, meu irmão, se alastra. É necessário que, assim como esta igreja, nós também oremos ao Senhor de forma contínua a Deus. Próximo versículo. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, Pedro dormindo entre dois soldados. É interessante, irmãos, que a igreja está orando e Pedro dormindo. Mas eu vou te explicar, meu irmão, eu vou te explicar. Pedro está preso com duas correntes. Pedro está cercado por 16 soldados. Pedro está nas masmorras. Meu irmão, ele cansou. Acabou minhas forças, acabou minha energia, acabou minha capacidade. Desfaleci. Estou dormindo. Estou dormindo. Tem gente que dorme para fugir. Não sei se tem alguém que faz isso aqui. E vou te confessar uma coisa: eu durmo para fugir. Quando os problemas estão muito grandes, eu vou dormir. Eu falo para Gauss, vou dormir cedo. Quem sabe eu sonho de uma outra realidade diferente dessa que eu estou passando de problemas agora. Talvez seja o seu caso. Eu tenho certeza. Que era o caso de Pedro. Pedro era para estar orando, meu irmão, mas ele está dormindo. Meu irmão, não importa como está o objetivo da sua oração. Você vai dizer: pastor, comecei a orar por essa igreja, mas por essa rua, a coisa piorou. Não se preocupe. Deus está agindo. Porque se você orar, Deus vai fazer alguma coisa. Ele não deixa de ouvir a oração. Não tem jeito. Se o crente orar, alguma coisa acontece. Ah, Pedro está dormindo. Meu irmão, não importa. Não importa. Não importa. Quantas vezes a gente ora por alguém para que esse alguém seja salvo pelo Senhor. E quanto mais você ora, mais parece que aquela pessoa está afastada. Meu irmão, Deus dá um sonho. Basta dar um sonho, a pessoa muda. De manhã acorda, vou para a igreja hoje. Você já ouviu o testemunho de gente que diz assim: ah, estava orando pelo meu marido, estava orando pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu irmão, pela minha irmã. De repente, pum, mudou. Sabe por quê? Porque quando você ora, alguma coisa acontece. E interessante que quando Herodes estava para fazer comparecer, é o tempo de Deus. A igreja não sabia quanto tempo teria que orar, mas a Bíblia diz que ela orava continuamente. Meu irmão, só pare de orar quando aquilo que você está orando, de alguma forma, acontecer. Não é para desistir, não é para parar. Não é para pisar no freio, muito pelo contrário, é para acelerar. Se você não está conseguindo orar sozinho ou sozinha, peça ajuda, ore junto. Ontem, eu, mamãe, Gláucia, meu filho Lucas, que mora no Canadá, Belinha, ontem mais ou menos 10h30, 11 horas da noite, nos colocamos de joelho para orar. E sabe por que que a gente ora? Porque quando a gente ora, alguma coisa acontece. Eis que faço uma coisa nova no meio desta igreja. E aí a Bíblia diz que Pedro estava dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Meu irmão, tudo isso é problema para o homem. Tudo isso é problema para o homem. Todas as adversidades. Mas para Deus, meu irmão, o que é para Deus 16 soldados? Quando Jesus estava sendo levado para a cruz, ele disse: se eu quisesse, eu pedia a Deus, ele mandava 12 legiões de anjos. Todos os exércitos estão debaixo do seu comando. A Bíblia diz que quando o rei Ezequias foi cercado pelos exércitos assírios, e ele se prostrou diante do Senhor, pedindo misericórdia, orou ao Senhor. Toda vez que a gente ora,
alguma coisa acontece. E ele orou. E a Bíblia diz que naquela madrugada, os exércitos assírios estavam nos seus acampamentos. O anjo do Senhor visitou aquele arraial. 180.000 homens morreram naquela noite. Meu irmão, não tem exército que consiga se manter diante da presença do Deus a quem você clama. Clama a mim e responder-te-ei e ensinar-te-ei coisas grandes e novas que tu não sabes. Eis que faço uma coisa nova no meio desta igreja. Se eu orar, alguma coisa vai acontecer. Se você orar, alguma coisa vai acontecer. Esse versículo mostra bem clara a situação de Pedro. Terrível situação, dificílima, não tem solução. Vamos para o próximo versículo. Eis que aqui você vê a resposta. Se eu orar, se você orar, alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer? Alguma coisa nova, meu irmão. É uma coisa nova. Pode ter certeza. Você pensou em todas as possibilidades. Deus vai fazer alguma coisa que você nem imaginou. De onde você nem imagina virá uma coisa nova. Eis que sobreveio o anjo do Senhor. Meu irmão, quando o anjo do Senhor vem, ele já vem com ordem. Ele já vem com ordem, aleluias. Deus já disse, vá e faça assim, assim, assim. E resplandeceu uma luz na prisão. Irmãos, masmorras, eu já estive em Israel e já estive nas masmorras. Inclusive em Roma também, onde tem as masmorras de Roma. Masmorra é lugar de escuridão, de umidade, não é de humildade não, é de umidade. É lugar frio, lugar sombrio, lugar de terror, lugar de sofrimento. Mas aí o anjo do Senhor, ele veio e a luz resplandeceu nas trevas, aleluias. E aí ele toca Pedro no lado e desperta. Acorda, Pedro, acorda, porque o anjo do Senhor está aqui agora, aleluia. Irmãos, para Pedro era uma coisa nova. Para Pedro é uma coisa nova. Eis que faço no meio desta igreja uma coisa nova. Meu irmão, nós temos que querer uma coisa nova. Dia 7 de setembro é aniversário dessa igreja, não é? Quem sabe disso, diga amém. Amém. Sem ser o povo daqui, quantos anos essa igreja está comemorando? 19? 39? Quantos anos, mãe? Ê, garoto, uma salva de palmas para ela, vamos bater palma. 39. Estou muito feliz, 39 anos. Agora eu quero uma coisa nova. Eu quero uma coisa nova. Não nos conformemos com as coisas velhas. Eu quero uma coisa nova. Estou grato ao Senhor. Eu me lembro, irmãos, eu ontem fiz 61 anos e eu me lembrei de Caleb. Caleb é meu herói da Bíblia, um dos meus heróis. Caleb, ele foi até Josué, já está conquistando a terra prometida, e ele diz assim, olha, hoje eu tenho 85 anos, 85 anos, e eu estou me sentindo tão forte, tão juvenil, tão vigorado como eu quando comecei essa jornada há 40 anos atrás. Eu tinha 45 quando essa história começou. Eu quero te pedir que tu me dê lá as terras de Hebrom. Aí alguém disse para ele, mas lá é lugar de gigante. Não se preocupe, isso é problema meu. Isso é entre eu e Deus, porque Deus fará alguma coisa nova. Aleluia. O Senhor me falou isso ontem. E falou assim, eis que farei na sua vida coisas novas. Eu falei, Senhor, já estou encerrando, Senhor. Falei, tu é que pensa. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos bons e não pensamentos maus, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluias.
Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, desperta, meu irmão, desperta. O anjo do Senhor está aí tocando em você. E ele disse, o anjo, levanta-te depressa. Eu perguntei para o Senhor, Senhor, por que o anjo falou depressa? O anjo estava apressado, com medo de ser descoberto? Não. É porque Pedro não era para estar dormindo. É para ter pressa, para se posicionar. Tenha pressa, porque Deus tem pressa. Eu me lembro que quando José foi chamado perante Faraó para interpretar o sonho das vacas e das espigas de milho, estão lembrados dessa passagem? E aí o Faraó teve 2 sonhos, um com as vacas e outro com as espigas. E aí o Faraó perguntou, por que 2 sonhos iguais? Aí José falou, porque o Senhor tem pressa de fazer isso, aleluia. Deus tem pressa de fazer uma coisa nova. Sabe por quê, meu irmão? Porque nessa rua, como é o nome dessa rua? Emílio Balgardi. Nessa rua tem alguém que desesperadamente precisa ouvir falar de Jesus, se arrepender dos seus pecados, ser liberto. Gente que está endemoniada, gente que está aprisionada por drogas, gente aprisionada pelo pecado, gente que está nas masmorras, nos grilhões, cercados não por homens, mas por demônios. Mas em nome de Jesus, nós repreendemos todo o poder das trevas e toda a autoridade maligna. E eu te digo, meu irmão, não é polícia que pode dizer isso. Polícia pode perseguir bandido e tem que perseguir bandido. Não é médico que pode dizer isso. Médico cura doença, mas igreja repreende demônio em nome de Jesus. Satanás sai em nome de Jesus. Só a igreja, pressa para falar isso. Levanta-te depressa. Levanta, meu irmão. Vocês viram aqui Vocês viram aqui os juniores, né? O filho, né? Ele comeu bolota, queria comer bolota de porco. E no texto da Bíblia diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Meu irmão, é de pé. É de pé. Tem um hino da Eliane Oliveira. De pé. É de pé que Deus quer que você fique. Para de ficar sentado ou sentada esperando as coisas acontecer, porque não virá de outra pessoa, é através de você que Deus fará o grande avivamento que é necessário ser feito. Eis que farei uma coisa nova no meio desta igreja. Levanta-te depressa. Quando ele se levanta, cai das mãos as cadeias. Se levantou, as cadeias caem. Os traumas que te aprisionam, elas cairão por terra quando você se colocar de pé diante do Senhor. Aquelas coisas que te atemorizam. Cadê a mãe de Carol? Minha irmã, Deus vai levantar Carol, como levantou Camila Barros. Você sabe quem é Camila Barros? Vai ser uma grande influência. Deus vai levantar como uma grande influência evangélica, crente. Deus já converteu o coração de Carol, é mais convertido que o meu, hein? Para ter uma ideia. Não que o meu seja grande coisa, né? Meu irmão, quando você se colocar de pé, as cadeias cairão. Eu não vou lá na frente não, porque eu tenho tanta vergonha. Larga de ter vergonha. Tenha vergonha na cara. E vem aqui na frente testemunhar e falar das coisas que Deus tem feito na sua vida. Porque quando você se colocar de pé, as cadeias cairão. Próximo versículo, vamos que já está passando o tempo. E disse-lhe o anjo, cinge-te, ata tuas sandálias. E assim ele o fez. Meu irmão, sabe o que é cingir? É colocar a roupa. É colocar as sandálias. É arrumar as vestes. Arruma a tua vida diante do Senhor. Tem coisa que precisa ser consertada? Não tem problema, não tem problema. O problema é se acomodar. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, meu irmão. Não é de qualquer jeito.
tem que necessariamente consertar. Ah, pastor, mas é tanta coisa que eu preciso consertar. Eu me lembro de uma irmã, acho que até já contei esse caso aqui, que ela aceitou Jesus, ela e o marido, na igreja que eu era pastor. E ela fumava. E ela veio os dois no meu gabinete querendo se batizar. Aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Ela falou, ah, pastor, só tem um problema, eu fumo. Eu falei, não é problema, só que eu não vou te batizar. Você vai ter que esperar a libertação na sua vida. Ah, pastor, mas eu sou tão dependente do cigarro. Eu falei, não tem problema, o Espírito Santo de Deus vai te libertar e eu vou trilhar junto com você até o Senhor te libertar. Mas eu batizo teu marido, mas não batizo você. Meu irmão, batizei o marido, ela demorou 2 anos para ser batizada. Mas um belo dia entrou no meu gabinete e disse, Senhor, agora estou livre. Jesus me libertou. Meu irmão, bota a tua vida em ordem diante do Senhor. Se tem alguma coisa que você não tem força, não tem problema, só não se acomoda. Se tem mentira, se tem corrupção, se tem erro, não se acomode. Conta para Jesus, fala para ele, Senhor, eu quero me consertar. Eu quero me consertar. Crente não pode ter nome no SPC, meu irmão. Me perdoe se você tem. Pastor, não tem dinheiro para pagar. Não tem problema. Você só não pode se acomodar. Você tem que dizer para o Senhor, Senhor, eu quero botar minha vida em ordem. Eu não quero que encontrem nada errado. Se alguém levantar a minha ficha, está limpo, não tem nada, está tudo certo. Porque Deus chamou você para viver uma vida santa. Sede santo como eu sou santo. Irmão, ninguém é perfeito. Não se engane, ninguém é perfeito. Eu participo de ceia desde os 15 anos, quando eu me batizei. Então tem aí 46 anos que eu participo de ceia. Nesses anos todos, eu já participei de muitas. Às vezes no mesmo mês eu participo de 2, 3. Mas todas as vezes que eu faço aquela reflexão, examine-se, pois o homem a si mesmo, eu descubro de alguma coisa que eu preciso mudar. Algumas eu tenho força, porque o Senhor já mostra e já me dá força. Outras não, eu tenho que confessar e pedir misericórdia. Deus me ajuda para que eu possa ser uma nova criatura. Eu todos os dias, quase todos os dias, eu amanheço e falo para o Senhor o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Precisamos, irmãos. O que Deus não se agrada é quando você diz, eu sou assim, mas todo mundo é assim mesmo. Isso não é verdade. Você não é uma pessoa, mais um no meio da multidão. Deus te escolheu. Coloca as tuas sandálias. E a Bíblia diz que Ele assim o fez. Obediência. O que Deus mandar, você faz. O que Deus mandar, você O que Deus mandar, você e disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue. Fiquei pensando, Deus, por que esse anjo está tão preocupado? Se eu estou com sandália, se eu estou com capa, conserta a tua vida e segue. Levanta-te, conserta e segue. Vai para o próximo versículo. E saindo o seguia. Obediência. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Sabe por que ele não sabia se era ou se não era real? Sabe por quê? Porque Deus está fazendo uma coisa não. Quando Deus faz uma coisa nova, a gente fica bobo. Meu Deus, mas como que é isso? Como que é isso? Eu não estava esperando. De repente, que surpresa! É uma notícia que você não está esperando. É alguém que você não conhece, que entra em contato com você, liga e diz assim, aí mora fulano de tal? Meu irmão, Deus dá um sonho para uma pessoa que pode mudar a sua vida. E essa pessoa é incomodada e Deus ainda dá o número do telefone no sonho. Quem crê, diga amém. Amém. É com você que eu estou falando, hein? É com você. Aí você pensa assim, que isso? Será que eu estou sonhando?
Será que eu estou sonhando? Tem um salmo na Bíblia, não sei se é o 124, que diz assim: quando o Senhor nos trouxe de volta para Jerusalém, nós estávamos como os que sonham. Acho que é Salmo 124. João, esse é o pregador João, viu? Bom de Bíblia. Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe de volta, estávamos como os que sonham. Irmãos, nem sonho eu imaginava. Eu já vi gente testemunhando assim, sabe? Nem sonho eu imaginava que ia acontecer isso. Nem sonho. Glaucia imaginou que Deus ia dar um marido que nem eu para ela. Né? Andréia também imagina. Que isso, rapaz? Nem sonho. Duvido. Nem sonho. Jane imaginava que ia ter um marido que nem o Peter. Nem sonho. Ora bolas. Talvez você esteja aqui. Senhor, me dá um marido. Olha, Deus já está sonhando coisas grandes para você. Não tenha pressa, não ande na frente de Deus. Não se precipite. Venha atrás do anjo. Saindo o seguia, não é ia na frente. Porque quem tem a autoridade de Deus para romper os grilhões, abrir as portas, é o anjo. Segue o anjo. E não sabia se era real. Por que não sabia? Porque é uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova no meio desta igreja. E você, eu, nós vamos ficar de boca aberta. Próximo versículo. 9 horas. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Irmãos, Deus vai levar você até onde você precisa dele. Depois é por tua conta. Porque você tem que aprender alguma coisa com esse milagre que ele fez. É o milagre que ele fez. Agora é por tua conta. Continua, Senhor, seguindo. Às vezes a gente lê a Bíblia e vê o relacionamento de Deus com Abraão, por exemplo. O Senhor fala assim, antes de destruir Sodoma e Gomorra: esconderei eu o que faço de meu amigo Abraão? Pô, a intimidade. Abraão é amigo de Deus, né? Deus fala de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Encontrei Davi, intimidade. Mas você pensa que Deus ficava falando com esses homens todo dia? Não, irmãos. Passava-se décadas sem Deus falar. Uma hora Deus aparecia e falava. Sabe por quê? Porque Deus não é, irmãos, o seu empregado. Deus não está à sua disposição para falar para você a hora que você acha que Ele tem que falar. Deus, Ele pode sim se ocultar. E quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. É fé. O relacionamento do crente com Deus é um relacionamento de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Eu não vejo, mas Ele está aqui. Eu não vejo, mas Ele está aqui. E tem mais, está fazendo uma coisa nova no meio desta igreja. Próximo versículo. Já estou acabando. E Pedro, tornando-se assim, disse: olha, agora que ele descobriu, olha só. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo o que o povo dos judeus esperava. Sabe por quê? É uma coisa nova. Uma coisa nova demora um tempo, Geusa, para você se acostumar. Entendeu? Você compra um sapato. Eu ganhei dos meus filhos 2 sapatos. Bonitaço. Calcei um ontem no nosso almoço lá, calcei. Demora um tempo para se acostumar. Sabe por quê? É uma coisa nova. Agora, se for um sapato já usado, que você já usou um tempo, já se acomodou. Mas quando é uma coisa nova, demora um tempo para você se adaptar. Gente, Deus abriu uma porta de emprego, é uma coisa nova. Deus colocou no meu caminho o homem ou a mulher certa, é uma coisa nova. Deus me deu um diagnóstico diferente do médico, e o médico disse assim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas o diagnóstico que eu tenho agora é completamente diferente do que aquele que eu dei na semana passada. É uma coisa nova. Aí você vai para casa e diz assim: gente, vocês não vão acreditar.
Mas o que aconteceu? Não sei, estou curado. Estou completamente curado. Irmãos, eu tenho 61 anos, minha mãe está aqui como testemunha. Eu fui no Carlos Chagas quando eu era muito criança e o médico disse, tem 2 horas de vida. Prepara a mãe porque vai morrer. Morrerá e certamente não viverá. Oh, glórias. Isso já tem aí uns 50 e tantos anos, porque o Senhor falou, a última palavra é Ele quem dá. É Ele quem dá a última palavra. Muito bom quando você recebe alguma coisa definitiva, sabe por quê? Porque agora você vai ter que tratar com Deus. Não tem mais prefeito, não tem mais vereador, não tem mais governador, não tem mais presidente. Agora é você e Deus. Senhor, eu ouvi essa palavra. Disse que não tinha jeito, não tinha solução, não tinha mais caminho. Acabou, acabou, acabou. Mas o que tu dizes a esse respeito? Eis que faço uma coisa nova no meio desta igreja, aleluia. Vamos lá, próximo versículo. E considerando ele nisso, foi para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e... Olha a resposta da oração. Orou, meu irmão. Se você orar, alguma coisa acontece. Se você orar, você já começa a marcar o culto de ação de graça. Porque alguma coisa vai acontecer. Qual é a única oração que não é respondida? A que não é feita. Não fez, não tem resposta. Mas se fizer, tem resposta. Continua. Outro versículo. E batendo Pedro à porta, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Outro versículo. Sem pressa, irmão. Tem tempo. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo ou de alegria, não abriu a porta. Ela ficou tão alegre que ela não abriu a porta. Ué, mas peraí, a gente não estava orando por Pedro? Ué, Pedro chegou. Por que ela ficou tão surpresa? Quem sabe a resposta? É uma coisa nova, meu irmão. Sabe, você já ouviu falar de alguém que estava endividado, aí quando chegou no banco, tirou o extrato, tinha um dinheiro lá que não sabia de onde veio? Você não crê, nunca aconteceu comigo. Meu irmão, Deus vai fazer na sua vida uma coisa nova. A única coisa que Ele pede é que você ore. Sabe por que Ele pede para você orar? Porque senão acontece e você não dá valor. Não foi Deus que fez. É necessário que eu e você oremos para que a gente lembre, eu orei por isso. Eu clamei por isso. E Deus ouviu a minha oração. E aí a Rode ficou tão feliz, mas tão feliz, que ela não abriu a porta. Ela voltou para dentro. Sabe por quê? Porque era uma coisa nova. Era muito inédito. Ninguém estava esperando. Outro versículo. E disseram-lhe, está fora de ti. Mas ela afirmava assim, que era ele. E diziam, é o seu anjo. Irmãos, nem a igreja acreditou. A surpresa vai ser tão grande quando você orar, que até você vai ter dificuldade de acreditar. Não pode ser Pedro, gente. É o anjo dele. Meu irmão, o que é mais fácil acreditar? Preste atenção. Que era Pedro ou que era o anjo de Pedro? Que história de anjo de Pedro é essa que eu nunca ouvi falar? O cara inventa desculpa para tentar justificar, racionalizar a resposta inédita de Deus. É assim que você vai fazer. Vai ser tão irreal, tão inacreditável, que você vai dizer, mas como pode? Não é possível isso ter acontecido. Sabe, quando você começar a orar, irmãos, coisas tão incríveis vão acontecer que você vai começar a naturalizar o sobrenatural. Tem crente que tem dificuldade de orar pelas pessoas doentes, porque não sabe, não acredita que a pessoa vai ficar curada. Agora, a primeira vez que você orar e a pessoa ficar curada, você vai começar a acreditar. A pessoa está ali, à porta da morte, e você diz assim, posso fazer uma oração por você? Aí você faz a oração e a pessoa fica curada. Aí você começa a acreditar no sobrenatural. Aí agora, na próxima vez, você já vai ter um pouquinho mais de fé para orar.
E na terceira vez, um pouquinho mais de fé. E daqui a pouco, pode chamar todo mundo, bota em fila aí, que vai ficar curado na leva. Porque você crê no poder do Deus a quem você ora. Continua, vai, vamos adiantar que já está tarde. Mas Pedro perseverava em bater. Gente, abre essa porta, sou eu, sou Pedro. Pedro, você sabe, né? Pedro não era calmo, né? Pedro era ansioso. Abre essa porta logo, quero entrar. Era assim, Pedro. Todo mundo conhecia Pedro. Rod conheceu Pedro. Viram-no esse. Mas é claro que tem que ficar espantado. Por quê? É uma coisa nova. Todo mundo orou, mas ninguém esperava que era daquele jeito. Me faz lembrar uma história que eu ouvi de uma igreja no interior. A cidade estava passando por uma seca muito grande. Não sei nem se foi no Brasil esse caso, mas enfim, era uma cidade que estava passando por uma grande seca. E o pastor conclamou a igreja uma oração: vamos orar para chover. Vamos orar para chover. Marcou o dia. Oração para chover. Aí veio uma senhorinha bem idosa e ela trouxe um guarda-chuva. Um guarda-chuva. Aí oraram. Aí uma senhora virou para uma outra irmãzinha mais nova, olhou para aquela senhorinha, né, aquela velhinha, e perguntou assim: para que esse guarda-chuva? Ela falou: nós não oramos para chover? Você quer que eu vá para casa molhada? Deus está fazendo uma coisa nova no meio desta igreja. Eu só peço a Deus que você não se aperceba disso. Porque, irmãos, tem gente que vai se aperceber que Deus está fazendo uma coisa nova e vai desfrutar dessa novidade. Mas tem gente que não vai se aperceber e vai ser uma coisa que vai passar por ele ou por ela, e ela não vai se aperceber porque não está orando, não está perceptivo, não está receptivo ao sobrenatural de Deus. Continuando, irmãos, eles se espantaram e, acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Irmãos, Pedro testemunhou. Deus não faz milagre na tua vida para você guardar. Deus faz para você testemunhar. O testemunho, irmãos, a oração é a semente para o milagre acontecer. Agora, o próximo milagre, ele tem que ser antecedido de oração e de testemunho. Você planta e colhe. Você planta e colhe. E você quer receber? Testemunha. E eu lhe digo uma coisa: se você quiser ser bastante ousado ou bastante ousada, testemunha antes de acontecer. Irmãos, eu quero testemunhar que eu estou orando ao Senhor. Irmão, você imagina o seguinte, olha só, preste atenção, eu vou terminar agora, tá? Você quer que alguma coisa aconteça, mas é uma coisa muito difícil de acontecer, muito difícil. Aí você vem aqui e fala assim: missionário Eli, pastora Jane, pastor Peter, quero dar um testemunho. Aí faz de conta que eu sou você, tá bom? Vim aqui. Irmãos, olha, eu quero dizer para vocês que eu estou passando por uma situação muito difícil, tá? Muito difícil. Se você quiser expor a situação, pode expor, mas se você quiser, irmão, é tão difícil, é uma coisa tão difícil para mim que eu não tenho nem condição de expor. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou orando a Deus para que o Senhor se levante em minha direção para me dar a vitória. Conto com as orações da igreja. Amém? A igreja vai dizer amém. Sabe o que você fez? Você trouxe Deus e colocou Ele no teu negócio. Você trouxe Deus e testemunhou publicamente dizendo: agora você está responsável pelo meu problema. E para terminar mesmo, me faz lembrar quando Davi foi enfrentar Golias. É uma história muito conhecida, mas tem um fato que me chama muita atenção. A Bíblia diz que Davi correu na direção de Golias. E antes de correr, ele diz assim: você vem contra mim com espada, com escudo, com fúria, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele hoje mesmo me entregará a sua vida, e eu vou dar teu corpo para as aves do céu devorarem. Quando ele disse: vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, eu fico imaginando no céu. O anjo chega, eu estou fazendo uma dramatização, tá? Me permita. O anjo chega para Deus e fala assim: Deus,
o exército de Israel está de frente do exército dos filisteus. E aquele gigante, aí o Senhor falou, aquele que está me afrontando é aquele mesmo, Senhor. Ele está lá. E tem um garotinho lá, pequenininho lá, que resolveu que vai enfrentar ele. O Senhor é onisciente, tá, irmãos? Eu estou fazendo uma dramatização, tá bom? Aí ele falou assim, esse garotinho não é Davi não, né? É Davi, Deus. Mas Davi é folgado, hein? O que ele está fazendo? Ele está indo em direção ao gigante, Deus. Ah, mas ele deve estar com a armadura. Não, Deus, está só com a funda. Está só com a funda. Está só com a funda? Entendi. E o gigante? O gigante está vindo com ele. E está furioso o gigante. Chamou ele de cão. Está achando que eu sou um cão? Pois bem. Preste atenção e vê o que Davi vai fazer. Aí tem uma hora que Davi diz assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí o anjo falou, ih Deus, o negócio ficou ruim. Ficou ruim. Porque agora ele disse que é tu quem vai lutar contra o gigante. Já não é mais ele. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Agora aí Deus fala, não, peraí, agora não. Agora eu vou descer. Eu vou descer. Davi poderia ter confiado na funda, poderia ter confiado na pedra, mas ele disse, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Agora é Deus que desce para lutar contra Golias. Se eu fosse Golias, eu caía de joelho e pedia misericórdia. Porque só a misericórdia poderia impedir a morte dele naquele momento. Mas o orgulho e a vaidade impediu de Golias se arrepender. Agora não é mais Davi e Golias. Agora é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O general de guerra se levanta. Eis que faço no meio desta igreja uma coisa nova. Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Eis que faço no meio desta igreja uma coisa nova. O que Deus está colocando no meu coração é que você ore por 7 de setembro. E diga para Deus, 6 e 7. Diga para Deus, Deus, eu estou te pedindo, faz uma coisa nova. Essa rua precisa ser transformada pelo poder de Deus. Não se engane, essa igreja não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Não são as portas, a janela, o banheiro novo que vai fazer diferença. É a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Deus quer fazer uma coisa nova. Deus quer alastrar. Lá nos Estados Unidos tem uma rua chamada Rua Azusa. Peter já deve ter ouvido falar. Rua Azusa. Depois você vê na internet. Rua Azusa. Que um dia essa rua Engenheiro Balgart, é isso? Seja conhecido também como a Rua Azusa. Da onde o poder de Deus se alastrou. E nações foram alcançadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, com todas as nossas limitações, carentes e necessitados, precisando, Senhor, que Tu faça uma coisa nova no meio dessa nação. O Brasil, Senhor, está de joelho, Senhor, mas não é diante de Ti. Tão bom seria se nossa nação pudesse dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas não é isso, Senhor. Mas nós somos, Senhor, o Teu povo, e assim como nós, milhares, queira Deus, milhões de pessoas estão clamando por essa nação. Faz uma coisa nova no meio dessa nação, Senhor. Porque quem manda aqui, Deus, não é Lula, nem Bolsonaro, nem o presidente dos Estados Unidos. Quem manda aqui é o Senhor. Tenha misericórdia dessa nação, Pai. Senhor, essa igreja vai completar, Senhor, mais um ano de vida. 39 anos de existência. Senhor, faz uma coisa nova no meio desta rua. Senhor, que daqui desta igreja irradie um poder, Senhor, mas irradie um poder tão grande, Deus, que todas as casas dessa rua sejam abalados por esse poder, Senhor. Senhor, mas que não seja um poder desvinculado do amor, mas que o Teu amor se manifeste, Senhor, para que as almas perdidas se sintam atraídas a vir aqui, Senhor. Aqueles que estão dominados pelas drogas, em nome de Jesus, Senhor. Entra em cada lar, cada porta, Senhor. Entra, Deus, e vai repreendendo o poder das trevas, Senhor. Filhos, Senhor. Mulheres, Senhor. Homens, Deus.
anciões e anciãs, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, pessoas que estão oprimidas pelos demônios, Pai, nós te pedimos, liberta pelo poder do teu nome, porque tu és o Todo-Poderoso. Senhor, gente que está enferma, que já não tem mais, Senhor, a quem recorrer, em nome de Jesus, que tudo, Senhor, possa acontecer nessa rua, para evidenciar o teu amor, a tua misericórdia, o teu poder, que as pessoas possam olhar para essa igreja e dizer, ali tem um santo povo de Deus. Faze uma coisa diferente no meio desta igreja. Faze uma coisa nova, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.